A Dama do Véu Azul, amor que se alimenta de promessas. Dizem que em 1954, quando o inverno finalmente tocou as ruas silenciosas da cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais, um jovem chamado Elias Duarte caminhava todas as noites pela Praça Gomes Freire, como se aguardasse alguém que insistia em não chegar. Suas mãos sempre carregavam um buquê de hortênsias azuis, e seu olhar nunca se pintava de cansaço, mesmo quando as madrugadas lhe roubavam o descanso. E enquanto muitos se trancavam por medo dos mistérios que acontecem nas horas tardias, Elias permanecia firme, como se a própria escuridão fosse seu único lar. As pessoas comentavam baixinho que o rapaz estava preso a uma promessa que nunca foi cumprida desde a morte de sua noiva Helena, que partira após uma febre repentina em agosto do ano anterior e foi enterrada no cemitério da igreja de São Francisco de Assis, sob uma lápide simples, marcada apenas pelo nome e pela frase: "Até que o amor me busque novamente." Alguns moradores juram que Elias nunca aceitou a despedida e que prometeu amar Helena, vivo ou morto. Na noite de 17 de julho de 1955, quando o sino da igreja marcou 2 badaladas, algo diferente aconteceu segundo relatos guardados em jornais da época. Elias caminhou como sempre pelo jardim, mas desta vez uma neblina azulada tomou o centro da praça, como se o próprio ar estivesse tingido de saudade. Testemunhas afirmaram que uma mulher jovem, vestida com um longo véu azul, surgiu entre as árvores. Sua pele tinha o brilho apagado de quem já não pertence ao mundo dos vivos, e os passos que dava não produziam som. Elias aproximou-se encantado ou apavorado. Ninguém sabe ao certo, e dizem que lágrimas desceram por seu rosto quando ela ergueu a mão em direção ao dele, como se pedisse que ele cumprisse algo que havia prometido antes. De perdê-la, Helena teria pedido que Elias nunca seguisse em frente, que nunca substituísse o amor que sentiram que esperasse por ela, nem que fosse por toda a eternidade. A partir daquela noite, encontros se tornaram constantes sempre, entre os dias 15 e 17 de cada mês, datas que coincidem com a fase da lua em que Helena morreu, e durante esses encontros curiosos da região, passaram a relatar um frio repentino que dominava o ar ao redor, e um sussurro quase melodioso que parecia dizer: "Ainda estamos juntos." Quem via a Dama do Véu Azul descrevia sua figura como uma beleza inumana, com olhos que guardavam ao mesmo tempo alegria e fome, o tipo de fome que só o amor é capaz de alimentar, se assim puder ser chamado amor, que não aceita derrotas nem despedidas, e que pode se tornar algo mais escuro a cada noite que retorna à terra que um dia deixou. Em 2 de outubro de 1957, Elias desapareceu, após ser visto caminhando de mãos dadas com aquela figura azulada para fora da praça, rumo às ruas estreitas que levam ao Morro Santo Antônio. Moradores que estavam acordados naquele horário garantem que ambos desapareceram quando alcançaram a esquina da rua Dom Viçoso, como se tivessem atravessado uma porta invisível, e nenhum deles foi visto novamente. A polícia de Mariana abriu uma investigação que não avançou, além de um simples registro de pessoa desaparecida. A família de Elias se mudou para Belo Horizonte e nunca quis falar sobre o ocorrido, talvez para não alimentar o que chamavam de doença emocional, ou talvez para não mexer no que poderia estar melhor adormecido. Na década de 1980, um historiador local chamado Fernando Cerqueira pesquisou o caso e afirmou ter encontrado cartas de amor trocadas por Elias e Helena, onde há trechos que sugerem que eles haviam jurado se pertencer mesmo depois da morte, um pacto selado em noites à beira do Rio do Carmo, onde costumavam caminhar e juravam que a água sempre levaria embora tudo que tentasse separá-los. Algumas dessas cartas falavam sobre a cor azul como símbolo da eternidade, o que explicaria o véu da aparição. Estas cartas teriam sido guardadas por décadas em um cofre antigo na casa dos pais de Elias.
Mas hoje, quem procura por elas não encontra nada além de gavetas vazias e poeira esquecida. A história ganhou novos contornos quando, já em 2006, uma estudante de arquitetura que visitava Mariana relatou ter visto uma mulher com um véu azul, observando casais que passavam na praça à noite. Ela descreveu um olhar de profunda tristeza, como se aquela presença procurasse por alguém que não encontrou tempo suficiente para amar. E essa testemunha afirmou que a figura desapareceu ao cruzar a luz de um carro que invadia a rua, deixando apenas um perfume de flores em decomposição e uma sensação incômoda de que qualquer promessa do coração pode se tornar uma prisão se dita em voz alta demais. Moradores antigos gostam de dizer que Helena, o espírito ou a memória dela, vive de promessas feitas e nunca quebradas. Por isso aparece apenas para aqueles que amam com intensidade doentia, gente que acredita que o amor sempre exige sacrifícios e que nunca deve ser libertado, mesmo quando o coração de quem se ama deixa de bater alguns. Acreditam que Elias está ao lado dela até hoje, caminhando por caminhos aos quais os vivos não têm acesso, e outros dizem que a dama do véu azul ainda procura por novas promessas para se alimentar, porque promessas como essas não morrem, apenas mudam de forma. Relatos recentes de 2020 apontam que um turista afirmou ter visto uma mulher com véu azul parada diante de uma lápide sem nome no cemitério de Mariana, em plena madrugada de 13 de fevereiro, e que a figura desapareceu quando ele piscou, olhando para as flores azuis deixadas no túmulo. Ficaram pétalas frescas, como se alguém tivesse acabado de colocá-las ali em silêncio. Ele não teve coragem de tocar naquelas flores, porque sentiu que qualquer aproximação poderia atrair o olhar daquilo que o observava do escuro. Enquanto essa história permanece circulando pelos becos e pelas memórias da cidade, muitas pessoas seguem em dúvida sobre até onde o amor é capaz de chegar quando se recusa a aceitar o fim. Existem promessas que alimentam o coração e outras que o devoram. E talvez a dama do véu azul continue caminhando na fronteira entre o amor eterno e a obsessão, esperando por quem ouse amar demais e nunca aprender a se despedir. Se você gosta de se aventurar por histórias como esta, onde o amor pode ser ao mesmo tempo luz e sombra, curta este vídeo e se inscreva no canal para que você nunca perca as próximas crônicas, que podem estar te esperando em algum lugar entre o céu e aquilo que permanece depois que o último suspiro acaba.